Alô, amigos, que a benção de Deus esteja neste momento envolvendo sua vida celular. Hoje a nossa live é aqui do calçadão da Ponta Negra, Manaus. Você que não conhece aí, então aproveita logo para conhecer as nossas maravilhas, beleza aqui do Amazonas. É daqui que é a nossa live hoje. Para você que está em qualquer ponto de Manaus, do Brasil e do mundo, você pode ter o nosso abraço. Que Deus possa estar no comando, no controle, toda a vida para te abençoar. Isso aqui é o calçadão da Ponta Negra em Manaus. Você que não conhece, aproveita para conhecer. Lugar bacana, espetacular, onde vem pessoas do mundo inteiro conhecer esse lugar aqui. As nossas maravilhas aqui, ó. Só aqui em Manaus, no Amazonas, oferece. Calçadão da Ponta Negra em Manaus. E é daqui que eu trago a nossa live. Daqui que eu mostro a você as nossas belezas do Amazonas. Que muitos, às vezes, viajam para um lugar tão longe. E aqui mesmo nós temos lugares espetaculares, maravilhosos. Lugares bacanas. Você não conhece, talvez, aqui na Ponta Negra. Você agora tem o prazer de conhecer. E daqui que eu mostro para você, muita honra, muito orgulho, que é a cidade onde eu moro, Manaus, capital do Amazonas. Daqui eu vou então trazer uma mensagem, a palavra de Deus ao seu coração. Você que está do outro lado do Brasil aí, que precisa ouvir a palavra de Deus, eu vou trazer uma mensagem, a palavra de Deus para você, olhando aqui, os nossos amigos aqui fazendo seus exercícios, aqui no calçadão da Ponta Negra, em Manaus. E eu trago uma palavra que vem diretamente do trono da graça de Deus aos nossos corações. E a Bíblia vai dizer, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenhas a vida eterna. É a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenhas a vida eterna. Esse é o calçadão da Ponta Negra em Manaus, Amazonas, Brasil. E é daqui que hoje eu faço a nossa live, a nossa reflexão para você que está do outro lado. Então a palavra de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenhas a vida eterna. É a palavra de Deus. O amor de Deus, um amor tão grande, que foi derramado lá na cruz do Calvário, através do sangue do seu Filho Jesus. E Jesus ali deu a vida para nos salvar. Ele nos comprou, pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. Ele nos resgatou com o seu sangue, o sangue precioso, o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Somente Jesus, ele pagou um alto preço para nos salvar, se entregou naquela cruz, dando a sua própria vida. E aí o que diz a palavra de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenhas a vida eterna. É preciso que o homem entregue a vida para Jesus. É preciso confessar Jesus como Salvador pessoal, porque Ele está presente para te salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenhas a vida eterna. Então Jesus deu a vida por mim e por você, lá na cruz do Calvário. E Jesus, ele se entregou naquela cruz para nos salvar, dando a sua própria vida. E Jesus se entregou na cruz do Calvário para salvar o homem perdido, o homem pecador. Ele derramou seu sangue. Jamais um amigo faria isso pelo seu amigo, morrer para salvar. Mas Jesus, ele se entregou lá na cruz do Calvário para nos salvar desse mundo perverso, desse mundo perdido. Jesus, ele se entregou por mim e por você, lá na cruz do Calvário, para nos salvar desse mundo perverso, desse mundo perdido. E diz a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenhas a vida eterna. Então foi um amor tão grande, o amor de Deus,
que fez com que seu filho desse a vida por mim e por você lá na cruz do Calvário. Portanto, não importa a posição social, não importa se você é rico, se você é pobre, mas você precisa, todos nós precisamos de Jesus. O homem precisa de Deus. O homem, ele pode até pensar que ele não precisa, mas todos nós precisamos de Deus. Independente da posição social, todos nós precisamos de Deus. O ar que respiramos, a vida, a saúde, todos nós precisamos de Deus. Então o Senhor está presente nesse momento para abençoar a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo. Essa é a mensagem, a reflexão, ministrando a santa e gloriosa palavra de Deus aqui no calçadão da Orla, da Ponta Negra, Manaus, Amazonas, Brasil. Então Jesus se entregou lá naquela cruz para nos salvar, dando a sua própria vida por mim e por você. Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Ele morreu, ele se entregou lá na cruz do Calvário para dar a vida pelos pecadores, sendo nós pecadores. Aquela cruz que Jesus carregou, nem era dele, aquela cruz era minha, era sua. Mas Jesus, ele carregou aquela cruz para nos salvar, dando a sua própria vida lá na cruz do Calvário, porque ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E só ele realmente tem esse poder para salvar, porque ele nos comprou, nos resgatou com seu sangue, o sangue precioso que foi derramado lá na cruz do Calvário. Os homens pegaram a Jesus, julgaram como julgam pecador. Qual foi o crime que Jesus cometeu? Jesus, ele não cometeu nenhum crime. Mas os homens pegaram a Jesus e eles condenaram. Jesus foi condenado à pior morte, a morte de cruz. Lá na cruz do Calvário, Jesus, ele se entregou ali. Os homens pegaram Jesus, pregaram naquela cruz, fizeram com que Jesus carregasse aquela cruz pelas ruas de Jerusalém. E aquela cruz não era dele. Aquela cruz que Jesus carregou, aquela cruz era minha, era sua. Aquela cruz era nossa. Mas Jesus naquela cruz ele carregou para nos salvar do mundo perverso, do pecado e da maldade. Jesus naquela cruz ele se entregou ali para nos salvar. Ele então naquela cruz derramou seu sangue para nos purificar do pecado, da maldade e da iniquidade. E Jesus derramou seu sangue lá na cruz do Calvário para nos purificar de todo o pecado e de toda a maldade. Porque ele é um Deus, somente atrás do amor de Deus, que enviou seu Filho a este mundo para morrer na cruz do Calvário e dar a vida por nós. Somente pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, Deus o Pai deu seu Filho Jesus. E então o amor de Deus foi tão grande que o seu Filho Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Somente isso. E nós sabemos que ainda hoje muitas pessoas estão brincando com Deus. Hoje muitas pessoas não estão valorizando a sua vida. Muitas pessoas estão vivendo essa vida como se ele fosse vir aqui eternamente. Mas essa vida, ela é passageira. Logo ela passa. A gente vai, a gente vem, a gente brinca, a gente se diverte. Mas vai chegar um dia que todos nós, vamos embora dessa vida. Vai chegar um dia que todos nós vamos embora deste mundo. Vamos partir para a eternidade. E o que seria de nós se não tiver realmente o nome escrito no livro da vida? Como diz Apocalipse 20 e o versículo 15. Se naquele dia o nome não estiver escrito no livro da vida, não encontrar, essa pessoa será lançada no lago de fogo e enxofre. Então é preciso analisar e entregar-se para Jesus antes que seja tarde demais. Você que não aceitou a Jesus, entregue-se para Jesus antes que seja tarde demais, porque Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja. E se a pessoa não tiver preparado, ela fica nesse mundo perverso, ainda vai para aquele lugar que você sabe. Então ninguém deseja isso para ninguém. Queremos que todos realmente se salvem, que todos tenham uma vida realmente ali voltada para Deus. Então se volte para Ele, porque é o desejo do Senhor é que todos se salvem. O Senhor não quer que ninguém pereça. Mas só que o homem, muitas vezes, através da sua desobediência, do pecado, ele tem se afastado para longe da presença de Deus. E que faz com que o homem se perca, na verdade, não é nem os seus pecados, é a falta de arrependimento. O homem precisa se arrepender
dos seus pecados para morar no céu. Ou precisa se arrepender dos seus pecados para morar lá na glória com Deus. Então arrependa-se dos seus pecados antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Entregue-se a sua vida para Jesus, porque Jesus, ele está para voltar. Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja. Então Jesus deu a vida por mim e por você, lá na cruz do Calvário. Ele se entregou, deu a vida para nos salvar desse mundo perverso, desse mundo pecaminoso. Então entregue-se para Jesus antes que seja tarde demais. Jesus fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Há tantas pessoas cansadas, sobrecarregadas deste mundo perverso, deste mundo pecaminoso, mas Jesus, ele tem um alívio. Eles: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E ele tem um alívio para mim e para você.